Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite você do outro lado do seu dispositivo eletrônico de tela, celular, tablet, computador, não importa, vamos lá. Eu sou o Prof. Léo Nunes de Geografia daqui do Évora Colégio e Cursos e dessa vez estou aqui para fazer a revisão da última prova, aplicada no ano de 2024, de Geografia da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Também já está aí, procura nos vídeos, vai aparecer aí do lado no canal do Évora, uma revisão da UEMS, feita comigo também, e da UFGD, feita com meu amigo Rafael, também aqui da Geografia daqui do colégio. E aí é o seguinte, a prova de Geografia da UFMS e da UEMS, primeiro que elas são feitas pela mesma banca, né? Então elas estão questões que repetem ali uma espécie de padrão de enunciado, mesmo de quantidade de questões, né? Que a gente tem aqui questão 46, 47, 48, 49, 50, normalmente são 5 questões, sempre as primeiras da prova de humanas. Falando isso só para dizer assim que não é uma disciplina a ser menosprezada, mas também não é uma disciplina exatamente muito difícil. Nessas duas provas, o FMS e o EMS, sempre costuma cair alguma coisa de geografia física, do que a gente chama popularmente de geografia física, né? Geologia, pedologia, que é estudo de solo, sobre geografia, climatologia. Então, se você é o tipo de pessoa que estuda geografia, mas não é muito chegado na geografia física, fique esperto, porque ela sempre aparece. Vamos lá. Questão de número 46. A 46 ela é de um tema bem específico das provas da UFMS e da UEMS, que é sobre legislações ambientais. Se você procurar as outras revisões de UFMS e UEMS aqui no canal do Évora, você vai encontrar resolução sobre isso. O que são essas legislações ambientais? São leis e mecanismos que o poder público dispõe para organizar a utilização dos ecossistemas como recurso econômico, ou mesmo delimitar seu tipo de utilização. Cá entre nós, é um conteúdo bem chatinho de estudar, mas ele aparece com frequência nessas provas. Não sei se foi na prova de 2023, da UFMS ou da UEMS, que apareceram duas questões sobre. Mas vamos lá. Questão 46. O zoneamento ambiental, posteriormente denominado de zoneamento ecológico econômico, ou ZEE, foi instituído como um dos instrumentos de política nacional do meio ambiente pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1931. O decreto número 4.297, de 10 de julho de 2002, estabelece critérios para o zonamento econômico ecológico, inverti aqui, mas você viu, ZEE, e dá outras providências. Sobre tais critérios, é correto afirmar que, não esquece essa siglazinha, tá? ZEE. Ela pode te ajudar bastante, né? Às vezes você já está ali cansado, enunciado grandão, você vê ali ZEE, você, opa, já tem uma noção do que é. Mas cuidado, ZEE também pode ser Zona Econômica Especial, que é sobre China. Você vê do que o enunciado está falando, está falando de bem de China. Gente, o zoneamento econômico ecológico ele é o seguinte, como o próprio nome indica, zoneamento, ele dá uma ideia de delimitação, de demarcar, de estabelecer um espaço pré-definido. Tá bom, mas você vai zonear exatamente o quê? Você vai pegar um território, pegar uma região, uma cidade, por exemplo, e você vai delimitar quais atividades econômicas podem acontecer em quais espaços desse território, de acordo com potencialidade que esse território apresenta, de acordo com fragilidades do ecossistema que esse território apresenta, de acordo com riscos que algumas atividades econômicas podem apresentar em determinados lugares. Eu te dou exemplos práticos. Primeiro, um exemplo pode parecer meio chulo, mas você vai entender. Eu posso abrir, por exemplo, uma boate, vai tocar música alto pra caralho, fila de carro, gente, tiroteio, não sei o quê. No meio de um bairro totalmente residencial, só tem casa, só tem morador, eu posso chegar a abrir uma boate gigantesca ali, pá! A resposta mais óbvia é não. Eu vou te perguntar, por que não? Aí você vai falar assim, bom, porque é uma área residencial, porque tem muitos moradores, porque o sistema elétrico não está preparado para esse tipo de demanda, porque as ruas são estreitas, não vai ter onde a galera estacionar, porque é uma zona muito calma, porque não sei o que, não sei o que. Ótimo, você entendeu mais ou menos que determinados tipos de empreendimentos, determinados tipos de ações econômicas demandam territórios diferentes. Vamos partir agora para uma coisa mais um pouco ambiental. Você quer praticar, por exemplo, mineração. A gente vai ter uma questão sobre mineração daqui a pouco. Você não pode praticar mineração em qualquer lugar. Ah, mas tem gente que pratica mineração em áreas inadequadas, essas pessoas estão cometendo crimes, ok? Mas vamos pensar dentro da lei. Você não pode você não pode praticar mineração em todo tipo de ambiente. Você não pode, por exemplo,
utilizar mercúrio para exploração mineral em áreas de povos indígenas e onde passam rios, porque você vai contaminar esses povos, contaminar, meu Deus do céu, o rio e vai se contaminar também. Só que isso acontece, beleza? Mas aí, de novo, isso acontece, mas são pessoas que estão cometendo crimes. Então, o zonamento ecológico econômico, perdão, ele vai justamente dizer o que pode ser feito, em qual lugar, de acordo com os riscos, com as potencialidades e com o que aquele ecossistema ele pode ou não suportar. Dá para você fazer mineração com segurança em outros lugares mais distantes, que não vão afetar povos, que não vai ter risco de destruir cidade, que não vai ter risco de rachar casa, que não vai ter risco de poluir recurso hídrico, que não vai ter risco de extinção de espécie. Aí tudo bem, é para isso que esse mecanismo serve. Vamos lá. Blá, 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 dá outras providências. Sobre tais critérios, é correto afirmar que o ZEE dividirá o território em zonas. Ok. De acordo com as necessidades exclusivamente econômicas, visando o desenvolvimento sustentável e a transferência de tecnologia ambiental. Então, não é exclusivamente econômico. Né? A gente acabou de falar aqui sobre relações ecológicas e ambientais, então não tem como ser A. B. Os princípios de utilidade e de simplicidade deverão nortear a divisão da ZE em zonas, de modo a facilitar a implementação de seus limites e de suas restrições pela iniciativa privada, que detém a exclusividade para a criação, implementação e sensibilização dos cidadãos. Primeiro que a iniciativa privada não é responsabilidade exclusiva dela sensibilizar os cidadãos e não tem muito essa coisa de utilidade e simplicidade que está descrevendo aqui. C. As diretrizes gerais específicas do ZE deverão conter atividades adequadas a cada zona. Até aqui tudo bem. De acordo exclusivamente com o seu potencial econômico e auxílio tributário, que é de impostos, com análise reduzida da fragilidade ecológica e da capacidade de suporte ambiental. De novo, ele focou muito aqui na questão econômica e desprezou a questão ambiental. Sendo que, assim, perceba, o nome do negócio é zoneamento ecológico econômico. Não é zoneamento econômico ponto. Então você tem que ir em alguma resposta que traz tanto características ecológico-ambientais quanto características econômicas de forma mais ou menos bem distribuída, de uma forma ali harmônica e equilíbrio. Esse zoneamento econômico, né? Tem que ter os dois. D. As definições de zonas deverão ser pautadas exclusivamente em aspectos econômicos. Já riscamos aqui de novo, beleza? Não é exclusivamente em aspectos. 3 alternativas, falando que é exclusivamente econômico. Se não for aí, eu saio correndo aqui agora através dessa parede. E o zoneamento ecológico econômico, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta a importância ecológica, legal, as limitações e fragilidades dos ecossistemas, legal também, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais. Cara, mais perfeito que isso, só 2 dias. Por quê? Você vê que ele está descrevendo que é uma ferramenta feita para pensar como explorar de forma relativamente sustentável e segura um determinado ecossistema. Ele não está falando que não vai ter risco, que não vai ter impacto, mas como você pode mitigar e atenção para o final ali da alternativa. Inclusive, realocar esse negócio se for necessário. Tipo assim, tá dando BO fazer essa mineração aqui, transfira para outro lugar, beleza? Então, na questão de número 46, que é a nossa primeira, alternativa E. Já caiu exatamente sobre zoneamento ecológico e econômico em outras provas da FMS, e as perguntas são sempre muito parecidas, tá? Tipo assim, ele quer saber o que é ou para que serve. Não tem como ir muito longe disso. O que é? Para que serve? Já é. Questão de número 47, uma questão bem direta, né? Assinale a alternativa que caracteriza corretamente uma bacia hidrográfica. Parece uma questão difícil, mas não é exatamente tão difícil assim. De forma bem resumida, uma bacia hidrográfica vai ser o conjunto de um rio principal, que é esse que corre aqui no meio, e os seus afluentes, independentes de suas categorias, que são outros rios menores que acabam desaguando dentro desse rio principal. Toda bacia hidrográfica ela compõe um sistema de drenagem e ela compõe um sentido também. Você percebe aqui que a nascente ela tem um rio, que vai ser sempre em um local de maior altitude, e a foz que vai ser no de menor altitude, que é onde o rio deságua. Importante. Ah, é óbvio. Tá, mas óbvio às vezes tem que ser dito. Gente, o rio ele vai correr do lugar mais alto para o mais baixo. Pode parecer óbvio, mas tem que ser dito. Se um dia você vê o rio correndo de baixo para cima, subindo a ladeira, você foge
para a igreja mais próxima, se converta e reza, filho, porque o barato ficou louco. Ok, tudo bem, por enquanto, isso aqui é de boa. Então, um conjunto de rio com sistemas de drenagem, com outros afluentes menores que desagam nele, nasce no lugar mais alto, termina no lugar mais baixo, maravilha. Outro ponto importante, existe também dentro das bacias hidrográficas o conceito de divisor de águas. O que é um divisor de águas? Muito simples. Às vezes a gente usa até como ditado, nossa, tal coisa foi um divisor de águas na minha vida. O que isso quer dizer? Simples. A chuva cai do céu, né, velho? Cai aqui na vertical, meio de lado, mas ela vai de cima para baixo. Maravilha. Determinados acidentes geográficos, principalmente aqueles altos, morros, montanhas, colinas, qualquer coisa que seja assim, cara, né, que seja no meio da paisagem, que seja alta, eventualmente vai causar o seguinte efeito. A gota da chuva ela pode cair, fazer de conta que isso aqui é um morro, tá? Cai em cima do morro e pode escorrer para um lado, formando uma bacia hidrográfica a partir daqui, ou pode cair e escorrer para o outro lado, formando uma bacia hidrográfica B. Aí toda a água que cair para cá vai para um sistema de drenagem B, toda a água que cair para cá vai para o sistema de drenagem A, e aqui teremos uma bacia hidrográfica, aqui teremos outra bacia hidrográfica. Por que a gente tem uma e outra e não somente uma única? Porque tem um divisor de águas no meio, que é um negócio que faz ou a água correr para um lado ou a água correr para o outro. Beleza? Beleza. Então, sempre que você vê uma bacia hidrográfica, pensa que em algum lugar dela... pensa que o divisor de águas é como se fosse a fronteira entre uma bacia hidrográfica e outra, né? Fazendo uma analogia aqui a países, a estados. Esse divisor de águas é como se fosse a fronteira. A água cai e vai para um lado, faz uma bacia. Ou cai e vai para o outro, faz outra bacia. E aí a bacia tem esse formato, essa ideia aqui. Minha folha está invertida. Cenário alternativo que caracteriza corretamente a bacia hidrográfica. Letra A. A drenagem fluvial é composta por um conjunto de canais de escoamento interrelacionados que formam a bacia de drenagem. Aqui a gente tem os canais de escoamento, todos eles são relacionados e formam uma única linha de drenagem, vai toda numa direção só. Perfeito. Definida como uma área drenada por um determinado rio ou por um sistema fluvial. Aqui a gente tem o nosso rio, que a gente também pode chamar de sistema fluvial. Ah, tá ótimo. Vamos ver as outras. B. Gente, é difícil o giz, a gritaria, cara. Às vezes, né? Aqui o tempo é seco, tá doido. B. As bacias hidrográficas são áreas onde a água flui para fora. Para fora da onde? Para fora da bacia? Em vez de se acumular em um ponto central. Eu não consegui nem entender direito o que o cara escreveu aqui, velho. Então não, né? C. Em uma bacia hidrográfica, todos os rios e os riachos fluem em direções opostas, sem convergir para um único corpo d'água. Se for para direções opostas, não tem como formar uma bacia, né? A ideia é que todo mundo caia no mesmo lugar, forme o mesmo sistema fluvial de drenagem. D. De Dumbo. A drenagem fluvial é composta por um único canal de escoamento, sem interligação com outras fontes de água superficial, para formar uma bacia hidrográfica. Basicamente o que ele está dizendo é como se tivesse somente o rio principal. Mas para ter uma bacia hidrográfica tem que ter o rio principal e os seus afluentes, que são outros rios menores, com menor volume de água, que desagam no rio principal. Então não tem como ser. As bacias hidrográficas são apenas fenômenos estacionais, existindo somente durante períodos de chuvas intensas. Não, as bacias hidrográficas existem independente da chuva ser intensa ou da chuva ser fraca. Basta que você tenha esse sistema aqui, um sistema de drenagem, com uma nascente, uma foz, um rio principal, afluentes e divisores de águas que separam. E aí vai ter bacias hidrográficas, claro, que vão ter rios com muito mais volume, vão ter bacias hidrográficas que têm rios com menos volume, vão ter bacias maiores, bacias menores, bacias com rio principal maior, com rio principal menor, mas isso não faz ela ser menos bacia hidrográfica do que outra. Tá? Você pode ter uma bacia hidrográfica pequena, com pouco volume de água, e uma gigantesca com muito volume de água. As duas são bacias hidrográficas iguais, só muda o volume, tá? Então, alternativa A de amor. Se você precisar, assim, se lembrar, você tá no meio da prova, assim, nossa, velho, esqueci o que é uma bacia hidrográfica, pensa numa folha de couve, cara. Que esquema besta, né, que a gente... é de ensino fundamental. Mas ajuda, cara. Pensa numa folha de couve, né, que é aquele formato de folha gigantesca, com um ramo grandão no meio e vários ramozinhos, né? Esse ramo grandão é o rio principal, essas ranhuras da couve é como se fossem os afluentes. Aí você já corta assim, cara, enrola ela, corta bem fininho, frigideira,
pouquinho de azeite, alho, mas não deixa fritar muito, joga o negócio. Cara, vai ser louco. 48. Vambora. Leia o texto a seguir que trata sobre colonidade. Isso aqui parece um pouco questão de história, né? Não tem problema não. A colonidade é um conceito que descreve a persistência das estruturas de poder e as hierarquias sociais estabelecidas durante o colonialismo europeu. Mesmo após o fim formal das colônias, essas estruturas continuam a influenciar as relações sociais, econômicas e culturais, perpetuando desigualdades e marginalizações. A colonialidade se manifesta no controle do conhecimento, na classificação social baseada em construções raciais e na imposição de uma cultura hegemônica. Compreender esse conceito é essencial para identificar as hierarquias raciais e sociais, como elas foram mantidas ao longo do tempo, impactando profundamente as populações subalternizadas ou marginalizadas. Gente, é o seguinte, tem tanta coisa para falar disso aqui, cara. Se pudesse, a gente ficava 40 minutos falando sobre esse assunto. Mas é uma ideia muito simples. Pensa que pensa nisso aqui, resquícios culturais do colonialismo europeu. E os outros colonialismos, eles são diferentes. O europeu é muito mais específico e foi muito mais profundo na maior parte do mundo do que qualquer outro tipo de colonialismo, imperialismo, que vai se manifestar de qualquer outra forma, foca no europeu. E é o seguinte, pensa assim que o impacto das colônias europeias pelo mundo, colônias inglesas, colônias ibéricas, colônias francesas, colônia italiana, seja como for, mesmo após o fim dessas colônias, aos processos de emancipação, a independência dos territórios sendo colonizados, esse processo de colonização ele deixa cicatrizes e marcas que se perpetuam pelo tempo e pelo espaço e seguem influenciando a identidade, a cultura, a vivência dos povos dentro desses territórios, mesmo sem a presença física do colonizador lá olhando para a cara do maluco. Professor, o que isso quer dizer? Bom, por exemplo, as colônias francesas na África deixaram como parte do legado o fato de que muitos desses países que foram as colônias francesas têm o francês como idioma. Ou tem a religião católica como uma religião muito forte dentro desses povos, que também foi imposta pelo colonizador, ou até mesmo pensando em termos de alimentação, que acabaram sendo de alguma forma impostos pelo colonizador. E veja bem, conforme os colonizadores vão colocando e reforçando toda a estrutura social e estrutura de discurso dentro desses povos, com o passar do tempo, mesmo sem a presença do colonizador, essas estruturas que foram criadas, elas se mostram eficientes em se reproduzirem entre aquele povo. Eu não preciso ir muito longe. Brasil, a gente fala português, é o idioma do colonizador. É um calor desgraçado aqui onde eu moro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 37 graus, não sei o quê. E a gente usa calça jeans como sendo uma coisa que ninguém questiona, que é uma roupa quente pra caramba, que a galera utiliza principalmente na Europa. A alimentação nossa, que a gente muitas vezes não conhece frutas, verduras e legumes ou receitas que são do nosso próprio território, mas tem muito contato com receitas do colonizador. Parece coisa simples, sabe? Parece, meu Deus, lacração. Não, cara, não é. E também não tem como ser diferente. Esse é um ponto. A colonização, quando ela é eficiente, ela continua se reproduzindo, mesmo sem a presença do colonizador. E aí os colonizadores, conforme eles controlam todas as estruturas, discursos e produções científicas, a docilidade no futuro do colonizado perante o colonizador permanece. Caraca, hein? Vamos lá. Com base no texto, assinale a alternativa que exemplifica uma manifestação da colonialidade atualmente. Você vê que o texto ele traz colonialidade e colonidade também, né? Mas enfim, seja como for. Vamos lá. Alternativa A. A promoção de políticas afirmativas que buscam reduzir a desigualdade racial. Será que políticas afirmativas elas são uma herança dos colonizadores? Não são, né? Na verdade, inclusive essa desigualdade racial, a desigualdade racial em si, ela muitas vezes é uma herança da colonização e não a resolução dela. B. A adoção de tecnologias avançadas por países em desenvolvimento a fim de impulsionar a economia local. A adoção de tecnologias avançadas por países em desenvolvimento a fim de impulsionar a economia local. Isso aqui também não acontece, até porque muitos dos processos de colonização eles tiveram como um dos princípios o não desenvolvimento industrial da colônia, como é o caso, por exemplo, do que os ingleses fizeram com o que hoje é a Índia.
C. A valorização universal das culturas indígenas. O dia que a gente vê os povos foram colonizadores valorizando conhecimentos indígenas ou pedindo perdão pelo que foi feito, né, a gente conversa. Então também não. D. A predominância da perspectiva eurocêntrica, ou seja, europeia, nos meios de comunicação e na produção acadêmica, marginalizando outros saberes. Sim, de fato, os discursos e as perspectivas e a cultura europeia, ela é muito... Europeia e estadunidense também, mas a questão, a gente vai falar sobre a europeia, né? Ela está muito mais consolidada dentro dos meios de comunicação, de cultura, de cinema, de televisão, de música, de jogos, de moda, do que a cultura do colonizado. Maravilha, comunicação e de produção acadêmica, marginalizando outros saberes. Essa ideia de você entrar numa escola, fazer a pré-escola, fazer ensino fundamental, fazer ensino médio, passar rápido para faculdade, sair da faculdade, ir trabalhar, tá trabalhando, faz mestrado, faz doutorado, não sei o que, produz, publica artigo, não sei o que, que a gente leva como uma coisa natural, na verdade, é um desenvolvimento educacional europeu que foi espalhado para o mundo inteiro. Por isso a gente toma como natural. Como que é educação em outros lugares? Não dá para saber. Na verdade até dá, né? Mas eu não tenho nenhum exemplo fácil assim para te dizer. Os lugares foram colonizados, eles se submetem a esse método de produção científica e método de produção de discurso que é de quem? Dos europeus. Então, portanto, a alternativa D. A predominância de perspectivas eurocêntricas nos meios de comunicação e na produção acadêmica, marginalizando outros saberes. O que isso quer dizer, marginalizando outros saberes? Quer dizer que se você não produz conhecimento dentro dos métodos acadêmicos estabelecidos, de fazer um doutorado, e aí participar de um congresso, e aí fazer um paper, e aí publicar um artigo, o artigo ser discutido, não sei o quê, você nem faz parte da conversa sobre produção de conhecimento. Pô, professor, mas hoje a ciência é o melhor método que a gente tem para a produção de conhecimento? Sim, só que ao mesmo tempo a ciência tem essa característica de não deixar outros tipos de discursos que poderiam vir a existir participar do debate de produção sobre o que é verdade e o que não é. Questão 49. Até desidratei, cara. Questão 49 é uma questão sobre rochas. Eu particularmente acho essa questão um pouco mais difícil, porque ela tem muitos subconteúdos dentro dela, e tal qual a 48, a gente não tem como trabalhar todos eles aqui de forma muito detalhada, de forma muito bonitinha, beleza? Mas vamos aqui até onde a gente conseguir. 49. As rochas, abrangendo diversos tipos e extensões significativas, são a base essencial para a formação dos solos. Todo solo é feito originalmente de rocha. Ao se decomporem, as rochas fornecem elementos essenciais que criam a base sobre a qual o solo se desenvolve. Analise o quadro a seguir, assinale a alternativa que descreve corretamente a importância do material da rocha para a formação dos solos. Olha só. O que é rocha? Pedra, rocha. Rocha é um agregado natural formado por minerais. Agregado é uma junção, então é como se fosse uma junção natural de vários minerais diferentes. O que, por sua vez, são minerais, substâncias naturais, cristalinas e com composição química. O que isso quer dizer? Os minerais eles são feitos de elementos químicos que existem dentro da Terra. E você me entendeu? Perfeito. Então esses minerais, por afinidade química, eles podem se juntar, se expandir e formar esse agregado que a gente vai chamar de rocha. Então você tem um mineralzinho aqui, um mineralzinho aqui, um mineralzinho aqui, um aqui, um aqui, um aqui, você junta todos eles e forma uma rocha. Beleza? A ideia é mais ou menos essa. Dito isso, existem vários minerais com características diferentes, nem todas as rochas se formam com os mesmos minerais, ou tem a mesma proporção entre todos eles, tem rocha também que tem matéria orgânica, tudo isso vai variar. Mas aí as rochas a gente consegue dividir elas em 3 tipos principais. Rocha magmática ou ígnea, escreve aí, ígnea, ok? É a mesma coisa. Que são rochas derivadas, como o próprio nome pode indicar, do magma ou de erupções vulcânicas, magma e lava, beleza? Então o vulcão entra em erupção, puxa um monte de minerais de dentro da Terra, joga eles para a superfície, alguns vão resfriar mais rápido, outros vão resfriar mais lento, alguns vão escorrer, outros vão explodir, vão cair no chão, ou vão cair na água, dependendo de como acontecer, da velocidade de resfriamento, da força da erupção,
vai formar uma rocha com características diferentes, mas independente, veio dentro da Terra, a gente vai chamar de magmática. Outro tipo são as rochas sedimentares, como o nome indica, ela é feita de sedimentos de outras rochas. Então, essas rochas magmáticas, por exemplo, ou metamórficas, outras rochas sedimentares, elas vão se desfazendo, vão se esfarelando, e esses farelos, com o passar do tempo, eles vão... Farelos, né? Sedimentos, não é mais bonito. Esses sedimentos, eles vão se juntando, vão se agregando e podem formar outras rochas. E, por fim, a rocha metamórfica, que ela é resultante da transformação de alguma outra rocha. Uma coisa meio Pokémon. Então, por exemplo, você tem uma rocha magmática que ela sofre um processo de... Esqueci como é que fala a palavra, cara? De soterramento, ela vai para dentro da Terra. Conforme ela vai para dentro da Terra, aumenta-se a pressão sobre ela, essa pressão mexe nas estruturas moleculares e químicas dela, e ela se transforma numa outra rocha, ela muda de cor, ela fica mais frágil, ela cresce, ela realmente se transforma em uma outra coisa. Por isso metamórfica, metamorfismo tem essa ideia de transformação. E você percebeu, portanto, que existe uma espécie de reciclagem entre as rochas, que uma vai virando a outra. A magmática vira sedimentar, a sedimentar pode virar a metamórfica pode virar sedimentar de novo, e aí vai vir outra magmática. Isso se chama ciclo das rochas. E, embora a questão não seja sobre isso, eu recomendo que você dê uma olhada, tá? Depois você dá uma revisada, acabar, você dá 5 minutos de intervalo e pesquisa aí, ciclo das rochas, que você vai entender mais ou menos como que uma se transforma em outra, um negócio bem simples, bem intuitivo. Vai ver. Vamos aqui à pergunta. Então ele quer saber, analisa o quadro, essa é a alternativa que descreve corretamente a importância do material da rocha para a formação dos solos. Rochas magmáticas. Aí tem aqui nomes de rochas magmáticas, rochas metamórficas, temos nomes de rochas metamórficas, e rochas sedimentares, temos aqui o nome de rochas sedimentares, beleza? Tudo tem uns nomes legais, né? Tudo assim, diabásio, olha só, velho, xisto, da hora. Vamos lá, alternativa A. O granito. E aí você procura o granito aqui nessa tabela. Ele está aí nas rochas magmáticas, bem no comecinho. Em região de clima seco e quente, origina solos mais profundos, não pedregosos e mais pobres. Esses solos eles não vão ser profundos, tá? Não tem como o solo ser muito profundo numa região seca. B, os arenitos. Aí você procura os arenitos. Estão lá nos sedimentares. Arenito gente, é justamente o que parece, tá? É como se fosse uma espécie de areiazinha mesmo, areiazinha. Os arenitos geralmente originam solos de textura grosseira, argilosa. Tem alta fertilidade, eles não têm alta fertilidade, armazenam muita água e são muito propensos à erosão. Eles não têm alta fertilidade nem armazenam tanta água assim. C. Rochas como basalto. Aí você procura o basalto ali nas magmáticas, uma rocha bem escura, bem rígida. Originam solos de textura argilosa, até aqui ok, e com altos teores de ferro. Professor, como é que eu vou saber se a rocha tem altos teores de ferro? Bom, se ela vem de dentro da Terra, porque ela é magmática, né, resultado de erupções vulcânicas, você lembra que o núcleo da Terra é composto de níquel e ferro, é de se esperar que erupções vulcânicas tragam muito ferro para a superfície e formem rochas com alta carga de ferro. Então tá certo, pois são ricas nesse elemento. A C tá perfeita. Vamos ver se alguma deixa a gente na dúvida. D. Solos originados a partir de argilitos. Você vai lá nos argilitos. Cadê os argilitos? Eles estão nas sedimentares. Apresentarão, textura arenosa, isto é, com predominâncias de pedregosos. Cara, tá difícil de falar hoje, né? Em virtude da reduzida quantidade de chuvas, eles não ficam tão arenosos assim. E é notável que uma mesma rocha não poderá originar solos muito diferentes. Poderá sim. E a variação de formação de solos devido a fatores como clima, relevo e matéria orgânica é irrelevante para o entendimento do fenômeno. Gente, na verdade não, tá? Se chove mais ou chove menos, isso muda na composição do solo. Se tem mais matéria orgânica ou menos matéria orgânica, isso muda na composição do solo. Se é inclinado para a direita ou inclinado para a esquerda, muda a composição do solo. Então aí não tem como ser, tá? Então aqui a alternativa é a alternativa tosse, né? A alternativa C de cavalo. Vamos embora. 50. Leia atentamente o texto a seguir para compreender os impactos do extrativismo mineral na América Latina. Gente, extrativismo mineral, né, dá tanto problema,
Por quê? Não vamos colocar aqui nenhum tipo de mineração em específico. Pode ser mineração de ferro, mineração de cobre, mineração de cobalto, mineração de ouro. A mineração ela sempre traz problema. Por quê? Primeiro que os minérios, eles costumam ser valiosos. Eles podem ser valiosos, não todos, tá? Mas eles podem ser valiosos tanto pelas suas propriedades químicas e pela sua escassez, como o ouro e o diamante, quanto pela sua versatilidade. Podem ser utilizados para muitas coisas diferentes. Como, por exemplo, ferro. Ferro. Você faz muita coisa com ferro. Você faz construção civil, você faz automóvel, você faz peso para academia, você faz eletrônico, você faz um monte de coisa, né? Então, assim, todo o sistema industrial, econômico mundial, ele depende muito da mineração. Caramba, carvão mineral, que por muito tempo foi o principal combustível fóssil, e até hoje tem muitos países que utilizam carvão mineral para mover usinas termoelétricas e produzir energia. Cara, produzindo energia com carvão em 2025. Mas, enfim, é uma coisa que movimenta muito dinheiro. E por movimentar muito dinheiro, você já imagina que são empresas que são muito poderosas, empresas que mexem com mineração e que acabam se expandindo muito, se tornando grandes multinacionais e conseguindo passar por cima ou ludibriar sistemas de proteção ambiental. Claro que ludibriar ou passar por cima de sistemas de proteção ambiental é mais fácil em países que têm leis ambientais mais frágeis ou estão dispostas a flexibilizá-las, como é justamente o caso do Brasil. Quase todo ano existe alguma grande discussão em torno de alguma lei ambiental dentro do Brasil que visa de alguma forma flexibilizar ou ter mais autorização para atividades econômicas com grande impacto ambiental, como por exemplo mineração. Agora, em 2025, por exemplo, dois grandes debates. Um é o chamado PL da devastação, que ficou conhecido assim é um nome que calhou pela mídia, que é um nome que pegou, mas que flexibiliza um monte de leis ambientais e que você vai falar, nossa, né, é ruim. É ruim, favorece as empresas, favorece o meio ambiente. Ou, por exemplo, sobre a exploração de petróleo no que a gente chama de foz do Rio Amazonas, que não é exatamente na foz, é um pouquinho depois da foz, mas é desconfortavelmente próximo, e tem que ter outra legislação para poder explorar, enfim. E aqui que é difícil. Mineração é uma atividade econômica que gera commodities que são muito importantes para o desenvolvimento. O que são commodities, caso você queira saber? São matérias-primas negociadas no mercado internacional, de valor estratégico, então você consegue fazer várias coisas diferentes, e homogêneas. O que quer dizer homogêneas? Que meio que tanto faz de quem está comprando. Ah, estou comprando ferro estou comprando ferro da Ucrânia, comprando ferro do Brasil. Ferro é ferro, filho. Tanto faz. E aí, gente, conforme essas empresas elas vão crescendo e vão ampliando suas atividades, é natural também que elas entrem em atritos com populações que vivem próximo dessas áreas. Isso é muito comum de acontecer no Brasil. A gente teve mineração nas terras de Yanomami, na região norte do Brasil. Teve não, né? Estamos tendo até agora. Eu não me lembro exatamente agora o nome da cidade, realmente me escapou, mas você vai saber do que eu estou falando provavelmente. É uma cidade que tem uma mineradora que acabou sendo responsável por afundar uma parte da cidade. A gente teve os casos de Brumadinho e Mariana, onde barragens de dejetos de minério estouraram, soterraram vilas, cidades, morreu gente pra caramba, até hoje tem gente que está desaparecida. Enfim, a América Latina é um poço de enfrentar problemas ambientais e sociais decorrentes da mineração, porque é uma atividade muito importante que vai passar por cima de quem precisa passar. Vamos lá. A expansão das fronteiras territoriais do extrativismo mineral em países da América Latina e outras regiões sul-global tem sido marcadas por estratégias de acumulação de capital e apropriação de recursos naturais. Falamos disso aqui. Esse processo, especialmente nos primeiros anos do século XXI, intensificou conflitos em territórios habitados por populações indígenas, camponesas e outras comunidades tradicionais. A exploração mineral em grande escala, como a megamineração, resultou na expropriação de terras, deslocamentos forçados e violação de direitos. As práticas de violência e criminalização, muitas vezes apoiadas pelo Estado, buscam silenciar as resistências das populações que lutam pela preservação de seus territórios e modos de vida. Nesse contexto, movimentos sociais e comunidades têm se organizado para enfrentar a hegemonia das grandes corporações e defender a justiça socioambiental. Está descrevendo mais ou menos o que a gente falou. Com base no texto, blá, 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 os principais impactos da expansão do extrativismo mineral nos territórios habitados por populações indígenas, camponesas e comunidades tradicionais na América Latina. A expansão do extrativismo mineral impulsionou o desenvolvimento econômico regional,
Até pode ser, ok? Promovendo melhorias nas infraestruturas locais e beneficiando as comunidades tradicionais. Aí não, gente. Embora algumas cidades se desenvolvam muito, cresçam muito em torno da mineração, esse crescimento não está associado à melhora de vida de comunidades tradicionais. Na verdade, está relacionado à perda de qualidade de vida das comunidades tradicionais, mineração em terras indígenas, e por aí vai, como os próprios Yanomami, a gente acabou falando, que sofrem muito com intoxicação por mercúrio. B. A mega mineração resultou em parcerias sustentáveis entre empresas e comunidades. Mentira. Garantindo a preservação ambiental e a valorização cultural das populações locais. Não garantiu essa preservação ambiental, não garantiu essa valorização das comunidades locais. Gente, é meio doido assim, mas meio que não dá para fazer exploração mineral sem impacto ambiental. Não tem como. Não dá. Ah, vou minerar toneladas de ferro aqui por 30 anos, vai arrebentar com tudo, cara. Aí o negócio é ver o que você vai arrebentar. Você vai arrebentar com floresta, vai arrebentar com floresta e solo, vai arrebentar com floresta, solo e povos tradicionais, mas algum arrebento vai ter. C. A exploração mineral em larga escala intensificou conflitos territoriais. Ok. Expropriou terras. Ok, as terras passam para a posse das mineradoras. Provocou deslocamentos forçados. Ok também, Brumadinho e Mariana. E reprimiu as resistências comunitárias devido à apropriação de recursos naturais. Gente, perfeito. Tá descrevendo aqui meio que a mineração como se fosse um vilão. Professor, ela é de fato um vilão? Para muitos povos e comunidades tradicionais do meio ambiente, sim. Às vezes você que vive em um local totalmente urbanizado, que é o meu caso também, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pô, de boa, não sei o quê, você nem sente. Mas para cidades, vilas e povos que vivem em torno de áreas de mineração, essa galera sofre um arrebento danado. As terras são expropriadas, a população tem que se deslocar porque a vida passa a ser absolutamente insustentável, o ambiente é destruído. B. A expansão do extrativismo mineral levou à criação de políticas públicas voltadas à proteção dos direitos das populações indígenas, camponesas e tradicionais, fortalecendo sua autonomia. Assim, até tem algumas políticas afirmativas e leis para a proteção desses povos, mas não é por conta da expansão do extrativismo e eles acabaram não fortalecendo tanto assim sua autonomia, se comparar o histórico de combate entre mineradoras e esses povos. E as práticas de extração mineral priorizaram o diálogo com as comunidades afetadas. Mentira! Assegurando sua participação nos processos decisórios e minimizando os impactos sociais e ambientais. A gente não minimiza. E assim, nossa, professor, mas aí eles fazem esse tipo de coisa, arrebentam com toda a comunidade. E não sofre nenhum tipo de multa. Sofre. Só que o lucro é tão grande que, eventualmente, até vale a pena pagar a multa. Isso quando a multa é paga, porque esses caras também têm dinheiro para colocar o caso na justiça e recorrer. Quando vê, o crime prescreveu e aí nada aconteceu. C de cavalo. Peraí, C mesmo? C, perfeito. Desejo a você, meu vestibulando, uma excelente prova. Obrigado por me acompanhar até aqui com os meus raciocínios. Deve ter aí a playlist de resolução das outras coisas, de história, de português, matemática, biologia, química, física, essas outras coisas aí, tudo que não é geografia, com certeza tá tudo aqui no canal do Évora também. Tchau, tchau, ótima prova para você, vou-me embora.